Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para fazer mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Ondar, da linha Masters of the Universe Origins, da Mattel. É isso aí, finalmente chegou o momento dessa figura aqui, de fazer o vídeo, o review desse personagem que há tanto tempo eu queria colocar na minha coleção e aqui está ele, chegou enfim esse momento, né? A gente pode ver aqui ele está numa embalagem diferente, como vocês viram lá no nosso vídeo do unboxing. Ele, como é um Mattel Creations, né, um exclusivo de lá, ele vem nessa caixa parda, com uma arte muito bonita, muito legal aqui dele, parecendo que está no lápis apenas, né, sem a arte final. Muito bonita aqui o traço do Axel Gimenez. Quando a gente vira, tem uma outra arte do Axel Gimenez aqui, também no mesmo estilo, apenas no lápis, né, sem a arte final, e que ficou muito bonito, ficou bem interessante aí essa forma que tá as artes aqui nesses exclusivos Mattel Creations. Quando a gente abre a caixa parda, aí sim nós temos o personagem na cartela que já é velha, conhecida da gente, né? Aquela cartela que faz homenagem aí às figuras vintage, com o logo Masters of the Universe apenas, já que é a versão norte-americana do personagem. A gente entende aí que não é como vem aqui pra gente na América Latina, que tava He-Man and the Masters of the Universe. É uma cartela que faz alusão mais ainda às cartelas da linha vintage. Assim como na linha vintage também uma arte do personagem. Mais pro finalzinho dela, os personagens carregavam uma arte. Aqui também a gente tem o Ondar desenhado junto da arte da cartela. Aqui o New for 22, porque o Ondar é um exclusivo de 2022. O personagem está aqui dentro do blister com a bolinha, mini comic está aqui atrás, mas diferente das demais cartelas tradicionais que a gente está acostumado, aqui nós temos uma arte única. A gente não tem o catálogo de figuras da linha, temos sim uma arte muito legal de novo do Axel Gimenez aqui, ele e a Sharela batalhando contra esse exército aqui de guerreiros esqueletos, né? Esses guerreiros mortos-vivos aqui, que de tanto aparecerem em artes das embalagens aí acabaram ganhando um pack só para si mesmos, né? Então hoje em dia tem até essas figuras aqui, esses esqueletos na linha Origins. Isso é bem legal, foi bem interessante a inclusão desses personagens aí no cânone Motu. Então tá, com tudo isso aqui colocado, vamos abrir então essa embalagem do Ondar, ver como é que ficou esse He-Man aqui, um dos defensores da Power Sword. Então bora lá! Com a embalagem aberta, a gente já tem aqui a mini comic em mãos, é uma mini comic exclusiva, vem só com o Ondar e, como é a versão norte-americana, nós temos os balões de texto para compreendermos melhor a historinha. Inclusive a gente vê na capa aqui, Lenda Perdida, o Ondar batalhando contra o monstro aqui, a Sharela ao fundo, os guerreiros esqueleto aqui também, e aqui na historinha nós temos várias referências aí a vários fatos da franquia Motu mesmo, né? Inclusive a criação de um novo cânone, porque a gente nota aqui que o Ondar originalmente teria a aparência do He-Man selvagem, aquele He-Man que na primeira mini-comic lá da linha vintage sai da sua tribo para batalhar contra o mal. Inclusive ele tem a lança também, que é bem característica desse personagem, dessa visão do He-Man aí, do He-Man bárbaro, selvagem, né? E é legal porque aqui eles juntaram dois personagens. Aqui o Ondar, ele tem essa aparência de selvagem e depois ele ganha os seus acessórios e ganha essa aparência. Ele fica até mais moreno, de loiro, ele fica com o cabelo castanho. Aqui eles juntaram dois personagens que na linha Classics eram separados em um, né? Lá na linha Classics nós tínhamos esse He-Man selvagem, que era o Ular, um dos He-Man, e o Ondar era um outro. Aqui não, eles misturaram as duas versões para criar um personagem só, que ficou legal, eu não achei ruim não. Inclusive o Ondar é de 100 anos antes do nascimento do príncipe Adam. Legal aqui inclusive as referências, né? Ele dizendo que ele gosta de pão fatiado aqui, do pão de forma, que é exatamente uma referência à empresa Wonder Bread, que foi por muito tempo considerado talvez a responsável por ter distribuído algumas figuras do Ondar para o público norte-americano aí como brinde, e que hoje em dia já se sabe que não é mais, né? Então é interessante, inclusive eles conhecendo aqui o Homem Musgo, então bem lá nos períodos anteriores à história que a gente já conhece, né, do He-Man, do Adam, do esqueleto. Inclusive a gente vê que a Sharela é a deusa, que ela se revela como a deusa. Então assim como na primeira mini comic, o He-Man selvagem salva também a deusa. Outro fato que a gente nota aqui, que é uma mescla dos personagens, é que o Ondar está colocado como o He-Man selvagem.
ou seja, o que antes era o Ular, agora é o Undar na linha Origins. De qualquer forma, está respeitando vários fatos da franquia Motu, então ficou bem legal essa historinha aqui. E prontinho, aqui está ele, o nosso Undar He-Man selvagem, já liberto da sua embalagem para a gente ver aí os seus detalhes, ver como é que ele ficou. E a gente já começa, como sempre, falando da sua altura. Tá aqui por volta de quase 15 centímetros, né? Um pouco mais de 14 centímetros e meio, tá com o joelhinho levemente flexionado aqui. Dentro do padrão, obviamente, da linha Origins, porque a gente vê aqui que é o corpinho do He-Man, né? Nada mais que isso, é só um repaint. A princípio a gente poderia dizer que é só um repaint bem maroto aqui do He-Man, que não deixa de ser, né, para falar a verdade, mas é o que esse personagem representa, é a história dele, da criação dele, que é o legal aqui, né, o que é tão diferente. E se você não está sabendo direito do que eu estou falando, de onde vem esse personagem, a história da sua criação, eu te convido a dar uma consultada aqui no card que eu estou deixando aqui no cantinho no vídeo, para você ver. Já teve um vídeo em que eu falei sobre a origem desse personagem, falei como é que ele foi criado, como é que ele apareceu. Então, convido você a dar uma consultada lá, depois você volta aqui para o nosso vídeo, para o nosso review, para ver como é que ficou essa figura. Mas, um resumo super rápido aqui, basta dizer que ele é uma figura que apareceu aí à venda no final dos anos 90 lá no eBay, e era um He-Man tão diferente, e aí criou-se todo um mistério da onde veio esse He-Man com essa coloração diferente, né? Tinha a ver com brinde, o que foi, e aí no princípio, na época da linha Classics, achava que era uma linha de pão, depois hoje em dia já se sabe que não era mais. Foi brinde dado pela Mattel mesmo, mas é bem interessante tudo que foi sendo acumulado, foi sendo criado aí para montar esse personagem aí da forma que ele tá hoje em dia, né? A aparência que ele tem, a aparência é essa que tá tão agora sedimentada, né? Tá tão criada mesmo, já está tão fixa que a gente viu inclusive o Undar na série animada lá da Netflix, lá no Motu Revelation. O Undar era um dos He-Man que estavam lá com o King Grayskull lá no céu, lá no paraíso, né? Bem interessante, ou seja, a forma como esse personagem hoje em dia faz parte da franquia de Mestres do Universo, faz parte do canon. Fora isso, não tem muita diferença aqui quando a gente olha para a figura. É simplesmente a figura do He-Man, com as mesmas articulações, os mesmos detalhes aqui na escultura. Pintura é aquela pintura mais simples mesmo da linha Origins, que é o próprio perfil da linha, né? Então você não vai ver aqui grande sombreamento, não vai ver nada. É figura que a princípio era para a criançada brincar, mas que no final se tornou colecionável, né? Então nós temos aqui as botinhas iguais às do He-Man, só que pretas, o calção igual do He-Man também, só que com cinto preto e ele marrom aqui, os braceletes pretos. O corpo é o padrão básico humano masculino igual, e aqui na face a Mattel na época também já tinha adotado que a face que eles criaram, que denominaram vintage, era a que iria ser a padronizada para o He-Man, e aqui ficou, né? Então foi essa, eles não usaram aquela primeira escultura de cabeça que utilizaram para o He-Man, né, no primeira wave lá. Aqui já ficou a face vintage mesmo, e ficou legal, viu? Até para esse tom aqui, esse cabelo castanho, né, é igual ao do He-Man também, só que castanho. Então tá aí, é uma figura que mesmo na sua simplicidade carrega toda uma história aí importante para a própria franquia de Mestres do Universo, e é por isso que ele é tão legal assim. Vamos falar agora das suas articulações. Como é uma figura simples, é basicamente o He-Man. Então a gente vai ter aqui as mesmas articulações que a gente tem em uma figura simples, uma figura básica da linha mesmo. Então ele pode girar a cabeça para os lados, pode subir até aqui, pode descer até aqui. A articulação aqui no ombro sobe até esse ponto, pode girar 360 graus. A articulação simples aqui dos Origins no cotovelo, que dobra e pode girar. Tem articulação aqui na altura do punho, entre o bracelete e a mão, que gira, sobe e desce. Tem articulação aqui na altura da cintura, articulação aqui no quadril, que pode abrir até aqui, tem uma grande abertura, pode ir para frente até aqui, pode ir para trás até aqui. A articulação no joelho, que é parecida com a do cotovelo, que ela dobra e também pode girar para os lados. Corte da bota aqui,
gira para os lados e aqui no calcanhar desce e sobe da mesma forma, e tem também aquele joguinho para você posear a figura da forma que você preferir. Além disso, como é uma figura Origins, também tem partes intercambiáveis que a gente pode trocar, substituir e tudo mais. Então é uma figura que está dentro dos padrões que a gente esperaria para uma figura Origins, sem nada de diferente. Vamos falar agora sobre acessórios. Vou comentar aqui sobre esse colete. Em geral, eu não falo que o colete aí, a vestimenta do personagem é um acessório, né? Mas aqui no caso do Ondar eu vou abrir uma exceção que acho que compensa fazer alguns comentários sobre ele. Como vocês podem ver, é um colete igualzinho ao do Zodak, só que ao invés de vermelho, está preto, né? Fora isso, é igualzinho, não tem nenhum outro detalhe diferente, a mesma escultura, a mesma pintura aqui no símbolo, tudo igualzinho. É dessa forma porque faz uma referência aí a como o Ondar, uma das versões que ele chegou a ser vendido lá no eBay no final dos anos 90, algumas versões o pessoal colocou esse coletinho aqui no Ondar para ser vendido, talvez viu aí que parecia, né, combinava, porque era um colete que vinha num pack de armas lá na linha Vintage, né? Então era vendido à parte para criançada, então era preto, acho que alguém achou que combinava, então vou colocar. E aí ficou eternizado aí, cristalizado como padrão, identidade visual do personagem, e assim ficou. Então é um colete igualzinho do Zodak, como vocês podem ver, mesma alcinha aqui atrás, tudo igualzinho, de um plástico maleável, emborrachadinho, da mesma forma, super molinho, então não tem diferença alguma do que a gente viu lá no Zodak da Wave 3. Além disso, ainda falando do Zodak, nós temos aqui o seu Blaster, só que ao invés de vermelho, está em um tom de marrom, marrom também parecido com nesses mesmos packs de armas que eram vendidos à parte lá, que eram normalmente reaproveitamento de arminhas, como a gente nota aqui, a espadinha que a gente vê até no Castelo de Grayskull, o machado, todos no mesmo tom de marrom. Inclusive eu achei uma ótima sacada vir com esses itens extras aqui, que é também como o Ondar Vintage chegou a aparecer à venda lá no eBay, que nada mais era do que umas arminhas que eram vendidas à parte, até no Multifaces, nas primeiras versões, quando ele saiu lá na Wave 2 nos Estados Unidos, chegou a vir com algumas arminhas marrons aí, Mattel colocando lá à disposição esses itens, né? E aí alguém colocou à venda lá no eBay e acabou ficando como padrão do personagem também. Então, ótima sacada colocar esses itens extras aqui com o Ondar. E chegou agora o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. E aqui estou trazendo o Ondar Origins ao lado de outras duas figuras da mesma linha Origins, o He-Man lá da Wave 1 e o Zodak da Wave 3, já que eles têm itens muito semelhantes entre eles, né? Compartilham aí acessórios e aparência. Eu infelizmente não tenho nenhuma outra versão do Ondar, não tenho a Classics e muito menos a Vintage, que é raríssima, né? Então a gente trouxe aqui só para a gente fazer um comparativo, ver exatamente que as partes que compõem o Ondar são simples, não é nada mais do que um personagem muito básico, mas que carrega toda essa história, né, da sua criação, o que é legal, é o que mais chama atenção nesse personagem aqui. Então tá aqui o Ondar ao lado de seus parceiros aí na luta contra o mal em Eternia. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Ondar, da linha Masters of the Universe Origins, da Mattel. Uma figura que na sua construção é super simples, nada mais é do que um repaint do He-Man aí com alguns outros acessórios, os acessórios diferentes aqui. Mas o que é legal nele é a sua história de criação, né? Todos os elementos que foram contribuindo aí para montar esse personagem. Tem bastante coisa que era lenda urbana, teve algumas informações contraditórias, mas foi legal aí o pessoal esmiuçando, pessoal descobrindo, fazendo pesquisa, até descobrir aí quais as origens da criação desse personagem aí, todos esses elementos que foram sendo incluídos e que deixaram ele com essa aparência final, que hoje em dia faz parte aí do panteão de personagens de mestres do universo. Hoje em dia ele tem o seu lugar entre os diversos personagens que compõem essa franquia aqui, o que é bem legal. E eu estou super feliz de ter, enfim, esse personagem na coleção. Eu, infelizmente, não tenho o Ondar Classics. O Vintage, então, mais ainda difícil de conseguir, né? Ele é super caro, super raro. Então, algumas
poucas pessoas têm ele aí no mundo, então eu acho legal aqui, enfim, ter o personagem representado na minha coleção. Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos muito conteúdo aqui de figuras de ação, seja reviews, sejam os bate-papos que normalmente a gente faz aqui, comenta algumas curiosidades e tal. Então, se você curte o tema de figuras de ação em geral, você vai se encontrar aqui no nosso canal, não tenho dúvida. E se gostou, não esqueça de marcar o joinha aí, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário aqui também, que todas essas interações ajudam pra caramba, fazem o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que compensa disseminá-lo aí, divulgá-lo para outras pessoas, inclusive quando as pessoas entram na plataforma. E é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!